bem acima de 2,30 € por litro de diesel, este governo está tirando de vocês meio bilhão de euros a mais todo mês. O preço da eletricidade está bem acima de 30 centavos em média. E eles ainda dizem para vocês hoje de novo que não há margem para reduzir nada. E como isso não deve sair, celulares hoje estão absolutamente proibidos. Antes de entrar nas comissões amanhã, para que nada, absolutamente nada, vaze para a imprensa, porque eles querem esconder como estão levando vocês pelo nariz. Um belíssimo bom dia, uma ótima manhã, nesta manhã de quinta-feira. O que eles fizeram ontem e hoje é o cúmulo do absurdo. E aos poucos, cada vez mais cidadãos estão acordando e só pensam: fora com esse governo. Você também pensa assim? Escreva aí embaixo para mim. Por exemplo, durante a reunião do Comitê de Coalizão, os celulares tiveram que ficar do lado de fora. Parece que também conversaram internamente sobre a forma de trabalho da coalizão. Está muito perto de os preços dos alimentos subirem agora. E foi exatamente isso que disseram ontem ao governo, que não conseguem mais segurar os preços por causa do aumento dos custos. E aqui temos um exemplo. Uma família em que só o pai viaja para trabalhar, onde há apenas um carro na casa. São apenas os custos mais altos que nos afetam agora, cerca de 200 € por mês. E muitos não sabem mais como vão conseguir arcar com isso. E depois que Friedrich Merz fez uma declaração realmente incrível no Bundestag, há 2 semanas, que eu vou mostrar para vocês novamente agora, é claro. O cidadão aqui na Alemanha está de saco cheio e começa a se rebelar. Nós percebemos isso só pelo grande número de petições que também chegaram até mim. E eu tenho que dizer isso mesmo, também em relação ao geral. O clima geral, vocês com certeza perceberam que até mesmo alemães estão simplesmente perdendo o controle e causando tumulto aqui. Mas vou falar um pouco mais sobre isso em seguida. Antes, vamos entrar de novo no Bundestag, para confirmar que não estou dizendo besteira e realmente não há dinheiro para ninguém. E o que ele disse exatamente lá? Como isso foi um tapa na cara de todas as pessoas aqui, vocês podem ouvir novamente rapidinho. E se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição para que possamos alcançar ainda mais pessoas com este conteúdo. Senhor colega, quando algo é classificado como confidencial na Comissão de Defesa, da qual eu mesmo já fiz parte por uma legislatura, então isso é confidencial. Isso também segue confidencial na sessão plenária do Bundestag alemão. Essa foi a resposta para medidas de alívio direcionadas ao cidadão. Tudo isso é confidencial. Não é da sua conta como você vai receber esse alívio, como você pode pagar seus custos, como você pode pagar o preço do combustível. E agora vem sugestões, como talvez simplesmente baratear o bilhete de trem. Talvez as pessoas em Berlim tenham percebido, mas a maioria vai de carro para o trabalho de manhã. Porque a maioria das pessoas mora no interior e lá também se abastece muito mais. Talvez eles tenham notado que caminhões consomem muito mais combustível do que carros que circulam pela cidade. Talvez eles tenham notado que as pessoas estão no limite absoluto. Como eles serão aliviados, infelizmente tenho que dizer que isso é confidencial. Nem mesmo os celulares podem entrar agora. Porque eles mentem abertamente na cara de vocês e, na verdade, metaforicamente, simplesmente cospem no rosto de vocês. Porque é isso que eles sabem fazer e nada mais. Aliás, o próximo clipe prova isso mais uma vez, antes de entrarmos em detalhes sobre quais medidas de alívio podem eventualmente ser implementadas agora. Porém, isso causaria perdas imediatas e significativas na receita do orçamento federal. Essas são medidas sobre as quais podemos refletir. No entanto, quero acrescentar, não podemos compensar cada variação de preço por meio de medidas fiscais ou com recursos do orçamento federal. Um segundo. Agora vamos falar francamente. Como dizemos aqui no Norte, este governo arrecada 12 milhões de euros a mais por dia, o que, por outro lado, se somarmos tudo, resulta em 360 milhões de euros a mais por mês.
Além disso, ainda temos algumas taxas que pagamos, grandes clientes que não são cobrados. E aqui chegamos a quase €500 milhão que este governo, por mês, não por ano, mas por mês, arrecada a mais por causa desta guerra. E ele quer nos dizer agora que não há nenhum alívio. O preço da energia também aumentou, e agora estamos falando de preços de eletricidade no atacado, inclusive para empresas. Saímos de 19 centavos por quilowatt-hora e agora estamos em 27,9 centavos, ou seja, aqueles que já receberam alívios. Aqui vem mais ainda, €300 bilhões. Para nós, ou seja, para este governo, em receitas adicionais. Mas não há, nenhuma redução. Mas agora estão pensando em talvez reduzir um pouco o imposto sobre a eletricidade. Estamos falando aqui de 6 centavos inteiros que vão para o cidadão. Não é para o cidadão. Desculpe, primeiro é para as grandes indústrias. Por isso, os celulares, mais uma vez, ficam de fora. A dedução fixa para comerciantes poderia ser uma dessas medidas, mas só terá efeito no próximo ano com as respectivas declarações de imposto. Muito obrigado. Sim, e o relatório de inflação, ou seja, os custos extras que o cidadão terá que arcar, vão ser simplesmente gigantescos no próximo relatório de inflação. O que vocês acham? Durante a guerra na Ucrânia, tivemos um crescimento de cerca de 39%. Para compensar, fizeram televisores e celulares um pouco mais baratos. Nós estamos... quem adivinha esse número? Vou dar uma pausa rápida. Escreva aí. Escreva rapidinho aí embaixo o que você acha, porque na verdade isso nem é tão engraçado assim. Estamos falando de um aumento de 29% na energia, enquanto hoje ainda nos explicam isso diante das câmeras da imprensa. Esses custos nunca mais vão voltar ao que eram, porque o Estado já se acostumou com a arrecadação extra, e agora precisamos gastar esse dinheiro urgentemente em algum lugar. Por isso deve ser criado um auxílio para deslocamento ao trabalho. Não há maioria para isso no Bundestag? Isso é chato. Ninguém nos contou que o SPD e a CDU são contra, porque preferem guardar o dinheiro para outros projetos de prestígio, como por exemplo ONGs e coisas assim. É realmente um gigantesco, eu diria, momento de virada ou peão, como eu gosto de dizer, sim, o que está acontecendo agora. E de novo, tudo isso acontece hoje e amanhã, em absoluto segredo, porque você não deve saber para onde vai o seu dinheiro. Vejo outras medidas com ceticismo e quero repetir o que já disse há anos. Mesmo um imposto sobre lucros excessivos me parece já causar sérios problemas fiscais só na definição do que é lucro excessivo. E agora vem a grande sacada, que você não poderia ter descrito melhor. Vocês ainda lembram onde eles cometeram todas aquelas violações constitucionais? Entre outras coisas, porque eles desviaram a finalidade do orçamento no caso do imposto sobre lucros excessivos. Aqui, é claro, todo mundo imediatamente se envolveu. Richter. Juízes, Tribunal Constitucional Federal, todos os tipos de reguladores aqui na Alemanha. Isso é inconstitucional. Vocês não podem fazer isso. Este governo anterior, ela comete violações constitucionais de todas as formas há cerca de 5 anos, sem parar. No momento em que alguém quer atingir o próprio partido e talvez garantir que as próprias empresas, os próprios aliados do partido, talvez ganhem menos dinheiro. Aqui todo mundo se revolta. Não haverá imposto sobre lucros extraordinários. Definitivamente não. Isso seria inconstitucional. Eles nem precisariam tentar isso. Imaginem só, uma empresa petrolífera dessas, se o lucro deles caísse só um pouquinho. Isso seria uma loucura, principalmente porque aí o preço dos combustíveis iria cair. Ou seja, se eles tivessem menos lucro agora, imaginem só, eles arrecadariam menos impostos, o que inevitavelmente seria o caso. Vamos supor que o preço do combustível caísse de novo para 2 euros. Diesel. Então, dessas cerca de 1 bilhão de euros por mês, 12 bilhões por ano sobraria muito menos. Isso significa que só restaria metade que poderia ser gasta. Alguém acredita mesmo que isso vai passar? Mas eu prometi a vocês, o eleitor está bastante irritado.
O eleitor está realmente irritado e, atualmente, o potencial de eleitores fiéis do SPD, que agora foi revelado, é de 8%. E essa CDU, que se autodenomina tão favorável à economia, ainda tem um eleitorado fiel de 17%. Sim, nas eleições federais ainda eram quase 25%. Estou realmente falando desses eleitores fiéis, que de fato votaram. E a AfD, bem, passou de 21% de eleitorado fiel para 27% atualmente. Desculpe, de 19 para 21. Quase confundi tudo com as pesquisas. Por enquanto, a promessa quebrada não será corrigida, então não haverá redução do imposto sobre eletricidade para consumidores e pequenas empresas. Sim, esse é o resultado fraco dessa reunião. Sim, é preciso dizer assim. O grupo ficou mais de 5 horas sob liderança do chanceler Merz e depois, Marie, não houve declaração diante das câmeras. Eles entraram em seus carros aqui e simplesmente foram embora. Só uma comunicação por escrito foi divulgada depois. O mesmo vale para amanhã novamente. Só que desta vez eles foram mais espertos e eu já dei uma olhada nisso. Só não posso divulgar ainda. Eles escreveram novamente a declaração por escrito. Deixa eu adivinhar. Só podemos aliviar as grandes empresas com cerca de 6 centavos. E a dedução para os que viajam para o trabalho talvez seja aumentada no próximo ano, mas como ainda há tempo para a próxima declaração de imposto, ninguém mais acredita nisso. Isso vai ser apresentado como uma grande reforma, só para tentar vender para vocês nas próximas eleições. Isso já está ridículo, o que está acontecendo. Na verdade, a pessoa deveria dar baixa no carro, ir até o órgão responsável pelo Bürgergeld e dizer: não posso mais trabalhar. Eu entrego meu dinheiro para o Estado e o que eu ganho já não é mais suficiente para viver. É melhor eu receber o Bürgergeld. Lá eu recebo 5 marcos a mais e talvez tenha que arriscar minha saúde para manter este país funcionando. E aí tem esse passarinho aqui no meu ombro que diz: isso não foi o que seus pais te ensinaram. Seus pais sempre te disseram: trabalhe pelo dinheiro que você recebe. Em todos os outros casos, você é alguém, você é uma pessoa que não gostaria de ser. Talvez seja algo na minha cabeça, talvez algo que eu devesse desligar em algum momento. Mas o fato é simplesmente esse, sim, que é exatamente assim que acontece e eles ainda acham que vocês acreditam nas mentiras deles. No entanto, devo dizer que apenas 12% ainda fazem isso na Alemanha. Todos os outros agora acham que esse governo mente e que esse governo teria outras opções, mas simplesmente não as utiliza. Permanecem teimosos. A diminuição da taxa de armazenamento de gás e das tarifas de rede deve bastar, representando 100 euros para uma família de 4 pessoas. Redução do imposto sobre a eletricidade. Falta dinheiro, pois a reforma do auxílio social bloqueia a ESG. Os menos 100 viraram mais 105 euros. Ou seja, as medidas de alívio acabaram, os preços aumentam. Por quê? Porque essas medidas de alívio ligadas ao auxílio social não chegam. Principalmente as medidas de alívio ligadas ao dinheiro que vai para o exterior. Aqui na Alemanha, homem e mulher não podem mais ter um seguro de saúde conjunto, porque existem trabalhadores estrangeiros que, vou dizer assim, têm familiares na Turquia. Mas ninguém mexe nas seguradoras de saúde, porque essa lei não querem mudar, mesmo sendo possível economizar muito dinheiro aí. Só vai contra a própria população, contra mais ninguém. Eles querem calar vocês, talvez porque saibam que podem manipular essas eleições. Isso eu não sei. Eu só estou jogando isso no ar e te pergunto o que você acha, se essas eleições talvez de fato estão sendo manipuladas.